Na reunião de que o senhor participou há pouco com outros prefeitos e governadores, o senhor chegou a mencionar a busca por um denominador comum. Para quem está assistindo, eu, como telespectador, como cidadão, como natalense potiguar, me pergunto que denominador comum é esse, onde eu vejo o prefeito e o governo antagonizando, porque isso é evidente que há antagonismos, é como se as visões que cada um tem do manejo da pandemia fosse superior realmente ao interesse público. Não acho. Nada meu é superior ao interesse público. Pelo contrário, todas as nossas ações são subalternas ao interesse público. Tudo o que nós fazemos é pensando no bem comum e no interesse público. Ou você acha que abrir um hospital de campanha não é pensando no interesse público? É sim. É pensando em enfrentar a pandemia. Nós apenas discordamos e antagonizamos quando realmente acho que devemos, por exemplo, com relação a pensamentos divergentes. O que eu fiz com a governadora foi convocar ela, chamar ela, fazer um apelo a ela para que possamos esquecer essas divergências, possamos superar até, se for o caso, que é, por exemplo, vamos aqui, eu acho que a gente tem de encontrar um equilíbrio para preservar o emprego e preservar também a saúde das pessoas. Nós não podemos radicalizar. Nós entendemos que ela fechar bares, restaurantes, hotéis que funcionam com seus restaurantes até às 8 horas, isso aí está inviabilizando os restaurantes. Quem é que vai para um restaurante, para um bar, fazer um jantar ou fazer uma refeição às 6 horas da noite? Nem no pé da serra. O cara não janta tão cedo. Então, era preciso que se flexibilizasse aí até às 21 horas, por exemplo, porque daria tempo para as pessoas se dirigirem aos restaurantes, fazerem o seu pedido, ter esse pedido atendido, fazer refeição e ir para casa. Agora, 8 horas da noite inviabiliza, é melhor fechar logo, dizer que não funcionem, do que tentar de uma forma disfarçada obrigar eles a fecharem, aumentando aí o desemprego, as dificuldades, a fome, enfim, tudo porque é o que provoca com essa medida de fechar às 8 horas da noite. Vai haver algum tipo de composição entre a prefeitura e o governo sobre essas divergências até a quarta-feira, que é quando deverá haver um novo decreto do governo do estado? E vai haver outro da prefeitura também, né? Você sabe que tem divergências no Poder Judiciário, algumas esferas acham que pela Constituição, que diz em um de seus artigos que compete aos municípios decidir sobre questões de interesse do município, e tem outras esferas aí do Poder Judiciário que entendem de uma maneira diferente. Então, tem decisões de uma forma, tem decisões de outra. Então, por isso que eu pedi à governadora, vamos tentar aqui nós nos entendermos, até sugerir a ela que amanhã, que vai ter uma reunião 10 horas da manhã, ela, se possível, participasse, eu também me proporia a participar, além de membros do Comitê Científico do município, do Comitê Científico do governo, para tentar encontrar um denominador comum, para evitar essas divergências, porque não é interesse do município ficar divergindo por divergir. A gente quer encontrar uma solução, um consenso, uma forma de poder atuar conjuntamente para preservar a saúde da população. Prefeito, em relação ao transporte público, o transporte público é um grande gargalo, porque pela manhã e à tarde, o tempo todo, junta gente, fica aglomerado durante uma hora e meia. E hoje, um juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública derrubou a parte daquele seu decreto que proibia a gratuidade dos idosos em 2 horários do dia. Uhum. E aí, o que fazer agora? Isso aí é realmente decisão judicial, o cara não tem o que discutir, né? Cumprir, né? Agora, é bom que a gente saiba, assim, vamos aqui aprofundar um pouco mais no assunto, que o problema do transporte coletivo não é de agora. É um problema crônico na cidade de Natal, é um problema que vem aí se arrastando de muito tempo. E nós tomamos aí a decisão de mudar a condução
dos transportes coletivos e do trânsito aqui em Natal de uma maneira bem mais ampla. Nós convocamos Paulo César, que é uma pessoa que tem realmente espírito público, é um cara reconhecidamente honesto, um cara sério, responsável, que já ocupou vários cargos públicos e correspondeu. Nós convocamos ele para assumir a direção da STTU e convocamos para auxiliá-lo, doutora Daliana. Doutora Daliana é uma pessoa estudiosa sobre o setor de transportes, ela tem mestrado na UNB, Universidade de Brasília, sobre transportes, e tem doutorado sobre transportes na Universidade de Coimbra. Então, nós entendemos ela como uma pessoa de extrema capacidade, conhecimento teórico para mudar essa situação do trânsito aqui. E foram eles lá reunidos que encontraram esse ponto aí que sugeriram e que nós acatamos para evitar aglomeração nos horários de pico, cancelar a gratuidade de estudantes, até porque não está nem tendo aula, né? A finalidade de você bancar a passagem do estudante com a gratuidade é disponibilizar o transporte para eles irem às escolas. Como não está havendo aula, cancelar a gratuidade apenas nos horários de pico. São 2 horas pela manhã e 2 horas no fim do dia. Então, nós fizemos isso, acatamos essa sugestão de Daliana e Paulo César, editamos esse decreto e realmente a Justiça parece que desconsiderou e cancelou isso aí. Só que doutora Daliana, com sua equipe, fizeram um estudo e viram que realmente é necessário para poder desafogar. Se continuar com essa gratuidade, vai haver e continuar o congestionamento nos horários de pico. Aí vamos fazer o quê? Qual outra sugestão? Qual outra condição para evitar a aglomeração dentro dos transportes coletivos nos horários de pico? Vamos continuar buscando aí e até aceitamos propostas, sugestões, porque o que nós pensamos não foi possível por essa decisão judicial. Prefeito, muita gente, há uma disputa desses 2 decretos. Qual a segurança jurídica que o senhor dá à população, que inclusive há pouco tempo votou no senhor? O que é que o senhor diz em relação a qual dos decretos deve cumprir? É aquele dono de bar, aquele dono de lanchonete, aquelas pessoas que estão tendo a polícia, muitas vezes, indo lá fechar. O que é que o senhor diz para esse pessoal? Pois é, eu realmente me solidarizo com eles, porque acredito que não era necessário, não havia necessidade de usar a força policial da forma que está sendo utilizada. Acho que está havendo aí um certo rigor. Então, mas, de alguma forma, a gente tem de entender que em determinados pontos, em determinadas situações, existem excessos, exageros, e a gente tem, de alguma forma, de tentar coibir, né? Eu acho que prender o cidadão de bem não é de bom alvitre, seria, de uma certa forma, chegar, conversar, dialogar e, na base do diálogo, tentar fazer entender que o decreto tem de ser cumprido, mas eu acho, no fundo, eu tenho consciência, eu tenho convicção de que o município é quem deve legislar e decidir sobre as coisas do município, que é o que diz a Constituição. E eu tenho esperança de que essa decisão final venha a recair sobre nós, nos dando condições de atuar dessa forma. Então vamos aguardar aí, porque não houve ainda uma decisão definitiva sobre a situação. E eu não quero, enquanto não existir isso, entrar em conflito, numa divergência mais profunda com o governo do Estado sobre esse assunto. Prefeito, só mais uma pergunta. Estamos falando aqui no chat. Tem alguma previsão do retorno das aulas das escolas municipais? Não temos essa previsão. E eu confesso a você que amanhã nós vamos reunir o nosso comitê científico e eu acho até que eu, pessoalmente, não sei, vou consultar o comitê científico, mas eu acredito que talvez pelo momento, pelo aumento dos casos, pela disseminação maior
do coronavírus, acho que seria talvez de bom alvitre suspender as aulas presenciais e continuar apenas com as aulas de forma virtual ou pela televisão para as escolas privadas, inclusive. Eu acho que não é momento de retornar nem de continuar mantendo essas escolas abertas. É a minha opinião pessoal, que eu vou submeter ao comitê científico, porque aí, de acordo com a decisão que for tomada pelo comitê, é da forma que nós vamos proceder. Então, pelo senhor, escolas particulares deverão só, a partir de amanhã, a sua opinião, deverão só ser usadas de forma telepresencial. Depois da reunião do nosso comitê científico, eu vou propor isso. Não sei se vai ser aprovado, porque às vezes eles divergem, discordam e na votação nem sempre a minha opinião prevalece.